É uma doença? É um distúrbio? O que é o autismo, Lívia? O autismo, João, é um transtorno no neurodesenvolvimento. O que acontece? Ele é uma maneira diferente de funcionar. Então, não é uma doença, o que muitas pessoas pensam. Ele é uma característica e a gente tem que aprender a respeitar as diferenças, porque eles têm um desenvolvimento diferente das outras pessoas. E o autismo, a gente poderia dizer que é uma descoberta mais recente ou não? A gente vê nos últimos tempos falar mais sobre o autismo, sobre pessoas que têm o autismo. Por que isso? João, o autismo, ele nasceu desde que existe a população humana, né? O que a gente estuda é como diagnosticar esse autismo. Então, a gente tem ficado mais preparado, com mais conhecimento para conseguir identificar essas características. Mas o autismo, ele vem de uma história, né, de que ele era uma parte da esquizofrenia, e aí na década de 60 ele começa a surgir como também o Asperger, né, que a gente já falou aqui uma outra vez. E esse Asperger, ele trouxe pra gente o conceito de transtorno do espectro autista. Que o espectro, ele é muito, né, extenso, ele tem várias características. E nessa nova nomenclatura que traz o DMS-5, a gente consegue estudar o autismo de diversas maneiras. Tanto o autismo, por exemplo, com deficiência intelectual, como até mesmo um autismo leve, né, que as características, elas são leves, mas elas ainda estão ali e precisam de um tratamento. O diagnóstico, quanto mais cedo, seja do leve, seja do mais severo, faz toda a diferença na vida da pessoa, né? Toda a diferença, João, porque hoje em dia a gente tem muito estudo sobre isso e a gente tem as terapias, né? É uma rede de ciência que vai tratar aquela criança, né? Então, quanto antes, respeitando o desenvolvimento humano, que a gente sabe que quase tudo que a gente aprende lá, né, do 0 ao 6, a gente ganha tempo de desenvolvimento dessa criança. Lívia, a gente falou aí leve, mais severo. Quais são os níveis que hoje é classificado o autismo? A gente classifica como leve, moderado e severo. Esses níveis, João, eles são para trazer para a gente o nível de suporte que aquele autista precisa, né? E ele não nasceu com aquele nível e ele vai continuar com aquele nível. O nível pode ir mudando de acordo com a fase da vida. Uma pessoa que tem um nível leve, se ela não for tratada, não for acompanhada, ela pode chegar até o extremo? Com certeza, e principalmente na fase adulta, onde muitas vezes a gente vê as comorbidades aparecendo. Então, assim, o autismo, ele é um transtorno. Dentro dele pode vir várias comorbidades, como TDAH, como uma depressão, que é muito comum a gente ver na fase adulta, a depressão por conta de um autismo leve não tratado. Então, assim, tem o autismo e as comorbidades. Então, quanto antes a gente tem menos comorbidades. Se vai deixando, as comorbidades vão aparecendo. Lívia, hoje como que é feito o diagnóstico de uma criança, de um adulto com autismo? O diagnóstico, a partir das primeiras características, você leva ele para fazer uma avaliação. Essa avaliação, João, pode ser feita por psicólogo, psicopedagogo, TO, qualquer um ali da equipe envolvida, ela consegue ver essas características, criar uma hipótese e fechar um diagnóstico, levar para um médico, psiquiatra infantil ou um médico que vai fechar esse diagnóstico. O que chama a atenção da mãe, do pai no dia a dia? Falou, opa, peraí, tem alguma coisa errada com meu filho, preciso levar para um profissional. Hoje em dia, os primeiros sinais que a gente vê no autismo mesmo é uma deficiência na comunicação, né? Um déficit na educação, na comunicação. Então, a criança, às vezes, ela é mais tímida, mais retraída, ou tem aquela criança que não tem o filtro. Então, ela vai falar com todo mundo no ambiente. Então, você vê que aquela criança interage de uma maneira diferente, é hora de procurar uma opinião, né, de um profissional. Outra coisa são as manias, né? Desde pequeno as crianças olham ventilador girando, olha qualquer movimento, máquina de lavar roupa. Então eles têm muito desse interesse. Então essas características, andar na ponta dos pés, são características que já falam assim, não, vamos levar para uma avaliação para a gente tirar a dúvida, né? E o adulto? É a mesma coisa? O adulto, João, ele vai se encontrar nessas características na época da infância, né? E vem muito da característica social ali. A partir dos 6 anos, a gente começa a ver o outro. E aí, nessa hora, a criança começa a apresentar, por exemplo, ou ela fala muito e não espera a sua vez, começa aquelas piadinhas na sala, tem um pouquinho de dificuldade de compreender, né? Pode ser algumas dificuldades também de ficar parado, né? Pode ser um sinal de autismo, principalmente a comorbidade de TDAH, que é muito comum, né? A gente ter autismo com TDAH. Então, qualquer coisa que foge do que a gente está acostumado um pouquinho
necessário uma avaliação. Olívia, o autismo, a criança já nasce com isso, o ambiente provoca isso. O que vocês percebem através dos estudos, das últimas pesquisas? João, o autismo, né, como muitas, né, na internet geram muitos mitos, mas na verdade o autismo, a pessoa nasce com autismo, não tem como a pessoa ter autismo ao longo da vida, adquirir, né, então não tem como. O autismo, a pessoa nasce com o autismo, é 96% genético, e 4% são coisas que podem acontecer durante a gravidez da mulher. Então, por exemplo, falta de fólio, vitamina D. Então, algumas características podem afetar nesse quesito de desenvolvimento do bebê dentro do útero, mas ele nasce com o autismo. Nasceu, é importante a mãe perceber as alterações, iniciar o tratamento, levar todo esse suporte para dar qualidade de vida e também o acompanhamento que ele precisa na sua evolução, né? Com certeza, né? O tratamento precoce é a melhor intervenção que a gente tem hoje em dia no autismo. Os mitos, eles atrapalham muito o tratamento, a pesquisa, a cabeça das pessoas de jogar lá na internet e ver uma coisa que muitas vezes não é aquilo. Com certeza, João. Principalmente o mito das vacinas, né? Teve um médico que teve até a permissão cassada por falar que o autismo derivou de uma vacina, principalmente a tríplice. E aí muitas mães deixam de dar achando que é por isso, mas não tem como se adquirir, né? Nem através da vacina. Então, é um mito muito perigoso, né, para a saúde pública mesmo. Ou seja, é sempre bom procurar profissionais e esclarecer. Exatamente, sempre procurar uma rede de apoio aí para criar da melhor maneira essa criança no espectro. Hoje a gente percebe um aumento significativo desses diagnósticos. É isso, as pessoas estão buscando mais essa informação, estão conhecendo mais e trazendo mais qualidade de vida para essas pessoas? Com certeza, João. Hoje em dia, né, o autismo aí acomete 1 a cada 36 pessoas, então a gente está cada vez mais sabendo diagnosticar, sabendo como trabalhar e trazendo uma vida um pouco mais confortável para essas pessoas que muitas vezes foram deixadas de lado por muitos anos. Quando a mãe recebe essa notícia, é um choque? Com certeza. Algumas mães, né, vai do ser humano, cada um lida de uma maneira. Mas é muito comum essas mães passarem por um luto depois. Porque ela cria, né, aquela imagem de filho ideal e de repente recebe um diagnóstico e ela vai ter que ser uma nova mãe, vai ter que criar com novas expectativas, de uma outra maneira do que ela tinha sempre idealizado. Então, muitos pais passam por uma espécie de luto que é natural sentir. Hoje a gente vê uma evolução de muitas leis. Existem aí o crachá, o cordão, é uma ajuda também para facilitar recursos, questão de filas, muitos deles não gostam de barulho, isso faz a diferença? Com certeza, João. A partir do momento que a gente sabe que existe um tipo de pessoa na população, a gente tem que pensar em como a gente adapta, né, a população para essas pessoas. Então, assim, como que a gente vai adaptar o estudo, como que a gente vai adaptar o mercado de trabalho, como que a gente vai adaptar as leis de trânsito. E essas pessoas tendo esse acesso, eles vão ter uma qualidade de vida um pouco mais semelhante das pessoas que não precisam desses recursos. Então, é muito comum a gente ver dentro do autismo as crises sensoriais, né, que pode ser por um barulho. Aí eu tenho paciente lá na clínica, por exemplo, que me relata que tem distúrbio com a luz, então com cor. Então, assim, eles têm algumas alterações sensoriais que são comprovadas cientificamente. Então, um ambiente externo muito barulhento, com muitas pessoas, com até às vezes toque, eles desregulam. Então essas filas, essas leis que a gente vem trazendo é para essas pessoas se sentirem mais confortáveis. Então o uso do cordão, né? E aí eu reforço, João, também a fila preferencial, né, gente? A fila preferencial tá lá exatamente para isso, então a gente tem que dar licença. Que é muito comum a gente ver, né, as pessoas usando essa fila. Então a gente tem que respeitar essas características e dar para as pessoas os direitos que elas ganharam no papel e a gente tem que trazer eles para a nossa sociedade. Então o uso do cordão facilita para eles garantirem esse acesso. Lívia, eu queria muito agradecer a sua participação aqui hoje, seus esclarecimentos. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, João, é um prazer estar aqui. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a psicopedagoga Lívia Vuolo.